falar um pouquinho aqui sobre a Revolução Industrial, que para você consta no seu livro 5, capítulo 21. E a Revolução Industrial é um dos momentos mais marcantes, mais importantes da história da humanidade. Esse é um processo de transformação muito importante, muito sério, porque muda tudo que diz respeito à produção, à geração, à circulação de riquezas. A Revolução Industrial vai mudar os aspectos geográficos no campo e na cidade. A Revolução Industrial muda a política, a Revolução Industrial muda a cultura, muda a divisão do trabalho em nível social e territorial, em nível social interno e a nível social global, a nível territorial interno e a nível territorial global. O mundo pode ser dividido basicamente entre países industrializados e países não industrializados. Os países industrializados sendo até o presente momento apontados como países ricos e os países não industrializados sendo apontados comumente como países pobres. Muito bem, claro, isso vale até hoje. Para o futuro a gente não sabe, na verdade, se a indústria garantirá esse status de riqueza para uma sociedade. Pois bem, como é que tudo começa? Tudo começa na chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa lá atrás, no século XVII, anos 1600. Faz bastante tempo que isso aconteceu. De lá para cá, obviamente, a indústria foi se transformando, foi assumindo novas características, foi se modificando. Mas como é que tudo começa? Tudo começa na Inglaterra. Inglaterra é conhecida como berço da Revolução Industrial. E a Inglaterra apresenta como vantagens para isso o seu próprio processo histórico, né? Ainda no final da Idade Média, enquanto a maior parte das burguesias da Itália, da região onde hoje é a Holanda, os Países Baixos, né? Eles estavam dedicados a ir buscar mercadorias na Ásia, na Índia, na China, ou, na melhor das hipóteses, ir buscar nos portos orientais do Mediterrâneo, como, por exemplo, em Jope, Alexandria no Egito, Constantinopla, Tiro, Sidom, aquelas cidades ali do mar Mediterrâneo oriental, onde hoje estão Egito, Israel, Líbano, Síria e Turquia. Aquela região ali tinha muitos portos em que os árabes buscavam mercadorias da Índia e ficavam ali esperando os europeus virem. E os principais comerciantes que vinham buscar eram, repito, italianos, especialmente florentinos, venezianos e genoveses. E também os comerciantes do Mar do Norte, dos Países Baixos, que você conhece mais popularmente hoje como Holanda. E esses comerciantes iam para lá, traziam enorme quantidade de mercadorias e faziam negócios nas feiras medievais. Pois bem, os ingleses ficaram fora desse processo. Os comerciantes ingleses ficaram fora porque eles eram muito pobres, eles não tinham dinheiro para custear viagens dessa dimensão, de ir buscar mercadorias lá no Mediterrâneo Oriental. Então, eles se dedicaram a fazer o quê? Se dedicaram a fazer o comércio com aquilo que eles tinham em mãos, que era o comércio com a lã, comércio de lã. Eles faziam parcerias com a nobreza, detentora de terras, criavam ovelhas, tosquiavam essas ovelhas e levavam as lãs para a região de Flandres, onde hoje é a Holanda, sendo isso, inclusive, a principal causa da Guerra dos 100 Anos. Porque a mesma ideia que tiveram os ingleses, também tiveram os franceses. Todo mundo queria vender lã para os holandeses. E acabou gerando uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos.
Muito bem. Essa prática comercial de produzir lã e vender vai mudando a cabeça da nobreza inglesa. Os nobres que antes viviam da infeudação da terra começam a perceber que eles podem ganhar mais dinheiro se eles venderem mais lã, se eles venderem mais produtos. Então eles começam a desenvolver nos seus feudos um processo que vai ficar conhecido como enclosures. Enclosures de fechar, também conhecido no português como cercamento, de colocar cerca, de estender arames. Muito bem, para fazer as cercas, para cercar as terras, era necessário fazer 3 coisas, basicamente. A primeira era expulsar os camponeses que moravam nos feudos. Eles tinham que ir embora de lá. Não podia ficar aquele monte de família produzindo um monte de coisa. Policultura de subsistência. Por quê? Porque a policultura do servo feudal era basicamente uma policultura de subsistência. Essa é a grande característica do sistema feudal. O sistema feudal é um sistema economicamente introvertido, ou seja, as pessoas produzem para seu próprio consumo. Então os senhores feudais começam a expulsar os servos e no lugar onde o servo plantava, vamos assim tropicalizar, né? Plantava arroz, feijão, milho, mandioca, batata, eles passam a plantar capim para criar ovelhas. Porque ao tosquiar a ovelha e ao vender os fardos de lãs para a indústria têxtil inglesa, indústria têxtil holandesa, eles ganhavam muito mais do que mandando aquele monte de servos. Muito bem. Então, aí você tem um segundo aspecto. Além do cercamento, você vai ter um segundo aspecto que é a associação, a união, a aproximação entre burguesia e nobreza. Enquanto em outros países da Europa a burguesia se apresentava como inimiga da nobreza, na Inglaterra a burguesia é aliada da nobreza. Não de todos os nobres, óbvio, mas de uma parcela significativa dos nobres que vão ficar conhecidos como nobreza reformista, que é aquela nobreza que tem cabeça, ele é nobre de nascimento, mas tem uma cabeça, tem uma cultura, tem uma forma de pensar burguesa. Esse nobre acaba favorecendo a burguesia. O que os burgueses fazem então? Quando acaba a Guerra dos 100 Anos, eles percebem que o mercado ficou estreito, porque a Inglaterra perdeu a guerra e eles não tinham muito o que fazer com aquele monte de lã. Então o que eles começam a fazer? Eles mesmos começam a montar oficinas manufatureiras. As manufaturas, o nome já diz, é quando a oficina, os produtos são feitos com as mãos. São produtos artesanais, feitos manualmente. Então os burgueses montam enormes oficinas manufatureiras, começam eles mesmos a fazer as mantas têxteis que antes eles faziam na Holanda. Então o que acontece? Eles começam a juntar um monte de dinheiro, tá bom? Por outro lado, depois da Guerra de 100 Anos, a Inglaterra vai passar por um processo de consolidação da monarquia. E nessa consolidação da monarquia, muito rapidamente vai ser adotado o absolutismo. Embora o absolutismo inglês não fosse tão pleno quanto o absolutismo espanhol e português, mas foi o suficiente para implantar algumas medidas mercantilistas, como por exemplo o protecionismo, como por exemplo a exclusividade, o regime de concessões, o regime de tributações únicas. Então tudo isso, neste momento, naquele momento específico, favoreceu a burguesia da Inglaterra, muito especialmente o chamado regime de concessões, que tem por consequência outro regime fiscal chamado balança comercial favorável, ou seja, os ingleses tinham a preocupação de produzir mais e vender os produtos para fora do seu país e importar pouco. Então, os camponeses ingleses, agora morando nas cidades, passaram a ter uma vida muito pobre, muito miserável mesmo.
E esta miséria dos camponeses agora urbanizados acaba resultando em um processo chamado acumulação de capitais. Tá bom? Então os ingleses começam a juntar dinheiro. Que ingleses juntam tanto dinheiro assim? Burgueses, comerciantes, burgueses industriais e nobres de cabeça aburguesada. Esses camaradas juntam uma enorme quantidade de dinheiro capaz de ser derramado em pesquisas científicas que acabaram produzindo a chamada Revolução Industrial. Nota, é importante destacar que a Revolução Industrial não aconteceu no estalo. No teu livro fala sobre processos. Toda revolução é um processo. É o primeiro parágrafo do teu livro. Eu vou ler ipsiliter, diz assim, ó. A análise dos movimentos revolucionários permite perceber que antes da deflagração há sempre um conjunto de fatores, mudanças de condições específicas que influenciam a ocorrência da revolução. Então, a burguesia inglesa e a nobreza reformista acabaram juntando as condições para formar uma revolução industrial. Não foi uma coisa que aconteceu no estalo, isso acontece ao longo do tempo. Que fatores vão contribuir para a formação dessa revolução industrial? Já falamos aqui do fator cercamento, do setor urbanização. O que o cercamento tem a ver com a revolução industrial? Possibilita a maior produção de matérias-primas a custos mais baratos. Por outro lado, o cercamento põe para fora do campo, ou seja, para morar na cidade, uma enorme quantidade de camponeses. Esses camponeses serão mão de obra para a indústria manufatureira. Por outro lado, um outro aspecto que é importante é que essa enorme quantidade de pessoas que vai para a cidade não trabalha de graça, eles ganham um salário muito pequeno, mas ganham salário. E você sabe que na cidade a gente nunca produz, a gente consome, mas o lugar que se produz é no campo. Então, na cidade, essa massa de trabalhadores que foi expulsa do campo vira mercado consumidor. Ou seja, a Inglaterra fechou o ciclo completo. Você tem a terra produzindo, o trabalhador produzindo na cidade. O trabalhador que produz na cidade consome da cidade, da indústria e do campo. Ou seja, você faz girar a roda da economia inteiro dentro da própria nação, dentro da própria Inglaterra nesse caso. Então isso vai ser fator chave, fator fundamental para a Revolução Industrial acontecer. Porque quando você pensa numa indústria, você não pode pensar nas máquinas. A coisa mais importante de uma indústria é o seu consumidor. Valeu, bons estudos!